Bom, estudos para concursos de serviços, agora sobre serviços públicos de direito administrativo para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Sabe o que é isso? É o INSS. Que talvez tenha um concurso 2000, finalmente tem um concurso 2022. Eu aposto que não vai ter. Já fazendo concurso, né? Conceito de serviços públicos. Ok. A prestação de serviços públicos submete-se a regras básicas de observância obrigatória. A doutrina tem destacado como princípios fundamentais da prestação de serviço público continuidade, mutabilidade de suas regras, mutabilidade, mudança de regras, estranho, né? E equidade e igualdade entre os seus usuários. O princípio de continuidade estabelece a proibição de sua interrupção, tanto quanto é essencial à convivência social o serviço público, havendo o Estado sido criados para prestá-lo. Sua interrupção exibirá a ineficiência da administração do governo e do Estado. Enfim, os serviços públicos devem ser ininterruptos para que não se resulte prejudicada o atendimento do interesse da coletividade que criou o Estado, a legítima administração pública. Anota a professora Maria Janela de Pietro. O princípio da continuidade do serviço público, em decorrência de qual o serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública. No que concerne os contratos, o princípio traz como consequências a imposição dos prazos rigorosos ao contratante, a aplicação da teoria da imprevisão para recompor o equilíbrio econômico-financeiro de contrato e permitir a continuação do serviço e a inaplicabilidade exceptio non adplet. Inaplicabilidade exceptio non adplet contractus contra a administração. Inaplicabilidade exceto na contratação. E um último dos contratos, dos princípios de contratos, é o reconhecimento dos privilégios para a administração, como o de encampação, o de uso compulsório de recursos humanos e materiais da empresa contratada, quando necessário para dar continuidade à execução do serviço. Agora, quanto ao exercício da função pública, constitui a aplicação do princípio de continuidade dois, três casos. O princípio da continuidade são as normas que exigem a permanência do servidor em serviço quando pede exoneração pelo prazo fixado em lei. Também continuidade aos institutos da substituição, suplência e delegação. E, para terminar, a continuidade é a proibição do direito de greve, hoje é bastante afetada não só no Brasil, como em outros países, como a França, por exemplo. Lá se estabelecem determinadas regras que procuram conciliar o direito de greve com a necessidade do serviço público. Proíbe-se a greve rotativa que, afetando por escala os diversos elementos de um serviço, perturba o uso do o seu funcionamento. Além disso, impõe-se a sindicatos a obrigatoriedade de uma declaração prévia à autoridade de no mínimo 5 dias antes da data prevista para o seu início. No Brasil, o artigo 37 de Constituição e com o inciso 7 da Constituição é de que assegura o direito de greve aos servidores públicos nos termos e limites a serem estabelecidos em lei complementar. O problema é que não tem essa lei complementar, né? Eu acho que ainda não tem, né? O segundo princípio impede a vinculação do serviço público a regras rígidas que inviabilizam sua própria otimização ou seu ajuste às circunstâncias do tempo, de espaço ou da realidade social. Agora, a professora de Pietro disse: o princípio da mutalidade. Princípio da mutalidade do regime jurídico ou da flexibilidade dos meios aos fins autoriza mudanças do regime de execução de serviço. Regime de execução de serviço para adaptá-lo ao interesse público que é sempre variável no tempo. Sempre variável no tempo.
Em decorrência disso, nem os servidores públicos, nem os usuários dos serviços públicos e nem os contratados pela própria administração têm direito adquirido à manutenção. Têm direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico. O Estatuto dos Funcionários pode ser alterado e os contratos também podem ser alterados. Podem ser alterados, podem ser alterados. Ou mesmo rescindidos unilateralmente para atender ao interesse público. O aumento de tarifas é feito unilateralmente pela administração, sendo de aplicação imediata, por exemplo. Por derradeiro, o princípio da igualdade dos usuários veda sua utilização para discriminações de qualquer natureza, nem privilegiando a quem quer que seja e nem prejudicando, não privilegia e não prejudica, distinções de caráter subjetivo ou pessoal. O serviço público a ser prestado ao rico e ao pobre há de ser o mesmo, tanto quanto o homem ou a mulher, ou ao negro e ao branco, aos religiosos de qualquer seita, aos políticos e aos eleitores, etc. E é basicamente isso o conceito de serviços públicos. Depois é sobre a classificação de serviços públicos. Algumas classificações bonitinhas.